A história de São Pedro. Pedro nasceu na Galileia como simples pescador e foi martirizado em Roma como o primeiro papa da Igreja. Trazemos a história de São Pedro, a partir do Evangelho, narrando episódios de sua trajetória antes de Jesus Cristo e após a ascensão do Senhor. Convidamos você a se aprofundar na vida deste grande vigário de Cristo e encontrar nela um novo sentido do sofrimento, assim como São Pedro encontrou a partir do seu Pentecostes. A história de São Pedro nos Evangelhos. O chamado. Simão era considerado um bom pescador e, provavelmente, sua vida seguiria assim. Passaria mais alguns anos pescando e cuidando de sua família até falecer. No entanto, não era esse o destino que Nosso Senhor tinha para ele. Enquanto pescava, às margens do mar da Galileia, receberia um chamado que mudaria completamente sua vida. Jesus se aproxima de Simão e de seu irmão, André, que lançavam a rede ao mar e disse-lhes: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." A pedra. 3 anos seguindo Jesus foram suficientes para mudar a rota. E a história, tornar São Pedro o líder dos apóstolos, o príncipe. Quando Jesus pergunta aos seus: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro afirma: "Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo." Nesse momento, Nosso Senhor lhe entrega as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. São Pedro recebe o encargo de governar a Igreja, apacentar o rebanho de Nosso Senhor. Jesus completa: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja." Desse modo, quando Jesus se dirige a Simão, ele o chama metaforicamente de Kefa, que significava rocha, ou Pedro, em nosso idioma, e diz que sobre esta pedra edificará a sua Igreja. Nosso Senhor não escolheu essa metáfora aleatoriamente, mas quis expressar um significado profundo. De modo que Simão passa a chamar si mesmo Pedro. "Tu me amas?" Nosso Senhor confiava na entrega e no amor de Pedro e tinha uma grande missão reservada para ele: a de apacentar suas ovelhas. Em um diálogo, narrado no Evangelho de São João, Jesus manifestou-se aos seus discípulos, e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus disse: "Apacenta os meus cordeiros." Nosso Senhor indaga-o por 3 vezes, a ponto de Pedro ficar triste, pois o Senhor perguntou 3 vezes se ele o amava. A grande questão é que o amor que Pedro tem a oferecer ao Senhor ainda não é total. Não é completo, não é um amor a ponto de dar a vida por Cristo. Por isso, quando o Senhor pergunta a Pedro se ele o ama, ele responde: "Filia, Senhor", que em grego quer dizer um amor de amizade. Pedro não usa a palavra ágape, que é a expressão do amor fundado sobre a fé e por ela plasmado. Ou seja, a dimensão ágape no amor de Deus pelo homem é aquela que supera largamente o aspecto da gratuidade. Pedro vai experimentar essa dimensão do amor, vai amar totalmente a Nosso Senhor quando aceita seu martírio e se entrega em sacrifício por Jesus crucificado. A negação. Apesar de ouvir o chamado, Pedro ainda teme o martírio, ainda não é capaz de dar a vida por Nosso Senhor. Por isso, o nega 3 vezes. Ao ser questionado por uma criada se conhecia Jesus, Pedro nega dizendo: "Não o conheço, mulher." Pouco depois, ao ser questionado novamente por um homem, voltou a negar o Senhor. Cerca de 1 hora mais tarde, um outro asseverou com insistência:
Com certeza este também estava com ele, pois até é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei o que dizes. E, no mesmo instante, estando ele ainda a falar, cantou um galo. Voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro recordou-se da palavra do Senhor, quando lhe disse, antes de o galo cantar, negar-me-ás 3 vezes. E vindo para fora, chorou amargamente. Depois de fazer um exame de consciência. A história de São Pedro depois da ascensão do Senhor. Depois de ter exercido o episcopado em Antioquia, Pedro teria se tornado o primeiro bispo de Roma. Os relatos apontam que, depois de ser solto da prisão em Jerusalém, milagrosamente, o apóstolo teria viajado até Roma, onde teria permanecido até ser expulso com os judeus e cristãos pelo imperador Cláudio. Nessa época, Pedro teria voltado a Jerusalém para participar do Concílio de Jerusalém. A tradição da Igreja Católica Romana afirma que depois de passar por várias cidades, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, em Roma, durante o reinado de Nero. Entre 64 e 67 d.C. São Pedro, o pescador de homens, rogai por nós. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Que Deus abençoe a todos vocês. Gratidão.